Nossa planta tem o restaurante Marelas. E solicitamos a devolução do crachá na recepção. Obrigada. Bom, antes de começar a fazer a leitura das questões, eu gostaria de dizer para vocês que a gente está extremamente atrasados, mas eu gostaria de lembrar também que a participação de vocês no trabalho dos grupos, para nós, é de grande importância. Eu acho que se não tiver esse trabalho no grupo, não valeu a pena a gente ter se reunido hoje, né? A primeira questão aqui não é uma pergunta, é uma sugestão que foi feita para que haja um encontro regional no Vale do Paraíba, reunindo IPHAN, CONDENFAR e municípios sobre a preservação da memória ferroviária. E o objetivo é definir ação conjunta, dividindo responsabilidades e tarefas. Agora, eu não sei o que é melhor, se eu leio todas, e aí cada um vai introjetando o que vai falar, e depois... É que tem algumas questões que podem ser respondidas por mais de um, né? Então, a gente já fez uma análise aqui, e a gente achou melhor que fosse assim. Algumas estão dirigidas, né? Aí é outra coisa. Uma delas é como é nomeado o presidente do Conselho Municipal. A outra é: um plano de preservação não deveria contemplar um plano de utilização ou ocupação, tornando culturalmente funcional o objeto preservado? Essa é para o CONDENFAR. De que forma o CONDENFAR pode intimidar, entre aspas, as prefeituras desrespeitosas em relação ao patrimônio? Entre parênteses, no sentido de valorizar os conselhos locais. Agora essa sobrendo, aí eu não entendi. Qual é a melhor forma de tombar um patrimônio? Não possuímos nenhum museu, mas temos um patrimônio cultural enorme. Fazendão de café, escravagista e grupos de congada em desaparecimento. Outra é: como proceder para ativar o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico? Quem pode me informar? Com relação aos bens tombados, visando adequada preservação e manutenção, além dos programas de renúncia fiscal, isenção, abatimento de IPTU, quais outras contrapartidas o poder público poderia oferecer à iniciativa privada? É possível a utilização da rede SIM ou criação de uma rede digital que facilite a comunicação entre os órgãos culturais municipais para a troca de experiências em busca de soluções comuns? Como foi formado o corpo técnico do CONDENFAR Santos? Dentro dessa necessidade, preocupação de articulação com a comunidade, como estão sendo pensadas as articulações, participações das instituições privadas localizadas nesse perímetro central de Santos? Há algum tipo de apoio técnico por parte do CISEM para a implantação de museu e centro de memória? Para Elizabeth, há possibilidade do seminário e oficina citados voltarem a ocorrer? Foi produzido material referente ao conteúdo desses eventos para consulta? Como o município é intitulado como município histórico na esfera estatal, nesse caso, o que é registrado? Os bens individualmente, o conjunto arquitetônico? Se os bens individualmente ou o conjunto arquitetônico? CONDENFAR, para Elizabeth. Como fazer o tombamento de um conjunto de bens? Mococa possui um conjunto arquitetônico ímpar que representa o período áureo da arquitetura do café, para o professor Edson.
O tombamento é efetuado de fato por ação do executivo, prefeito, governador, etc. Existe alguma alternativa para não se depender da boa vontade do prefeito, por exemplo? Há exemplo de legislações municipais onde o tombamento não depende da palavra final do prefeito? Seria bom que a gente ocupasse a fala de acordo com a ordem das falas aqui. A primeira é do Silvio, né, Silvio? Porque eu acho que a questão da rede sim você pode responder. Eu acho que poderia pegar essa pergunta do professor Edson, que tem uma pergunta para ele, e passar para ele já. Acho que é importante aí. Direcionar para as pessoas aquilo que são comum, algum outro poderia responder, ficaria à vontade. Bom, em relação à rede sim, eu acho que está disponível. Da mesma forma que nós fizemos várias parcerias com as secretarias e colocamos a rede sim, que é um meio de interagir, de cooperar, trocar as experiências, não só em função das pessoas que estão necessitantes, mas daqueles outros que tenham, porventura, já experiência, tipo da universidade, professor mesmo, ou o caso de Santos, que tem já alguma coisa avançada. Acho que é importantíssimo isso. Então eu vou pedir para a Leonor, porque a gente crie dentro da rede sim, esse grupo aí que a gente possa estar trocando experiência e as pessoas possam estar se ajudando, inclusive do IFAM, do pessoal do CONDEFAR, né, mesmo da curadoria aqui, e ajudar esses municípios. Porque não adianta nada os municípios estão sozinhos, não sabem quem perguntar, como criar, como fazer, e as pessoas já têm certa experiência e a gente puder ajudar isso, né? Eu acho que eu poderia até sugerir para o Davi, como é que criar ele, eu acho que poderia já dar um mecanismo de como se cria um conselho. Já criar uma minuta, alguma coisa, e passar isso, colocar disponível para as pessoas já, alguma coisa já oficial, viu? Assim, para que apresente aos prefeitos. Eu digo o seguinte, essas coisas, principalmente na gestão pública de municípios, o prefeito, no primeiro instante, ele só vê o seguinte, ó, isso vai me gerar custo, vai me gerar recursos humanos. A primeira coisa que ele vê. Então é o seguinte, vai tocando, vai fazendo, porque a hora que começar a aparecer, com certeza ele vai aparecer. Porque a hora que a coisa já começou a tomar corpo. Então é o seguinte, não se preocupe, ter aprovação de fazer, não, vai fazendo. Porque a hora que a coisa tomar corpo, começa a ter uma amplitude, aí ele vai dar valor. Ver que Rio, realmente isso tem dividendo político, tem uma... Porque as pessoas, primeira vez, verificam a questão política, né? Não tem essa, muitas vezes, depende muito do administrador. Tem algum que tem uma visão mais longe, outro só vê a questão imediata. Então a gente precisa trabalhar um pouco sobre isso. Então, vocês são gestores públicos, trabalhem nessa linha. Trabalhem no sentido seguinte, vai fazendo, verifica com os parceiros quem poderia ajudá-los vocês, e vocês vão tocando. À medida que essas coisas vão crescendo, com certeza o administrador vai passar a estar um outro valor no trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? Então nós vamos implantar aqui, a gente fica comprometido com vocês, estabelecer dentro da rede sim, esse grupo aí da desenvolvimento dos museus e de cultura de uma forma geral, tá bom? Eu só vou pedir a gentileza que os senhores, ao responderem, lembrando que o evento está sendo transmitido pela internet, que se posicionem aqui, por favor. Olha, pergunta da Emanuela, né? Sobre o conjunto de bens de Bauru. Se o conjunto de bens de Bauru não, de Mococa é significativo, normalmente, primeiro é o município que se aproxima do que ele tem, porque já conhece, já tem ali, desde que exista algum órgão no município que possa ajudar a cuidar e organizar. E aí depois é encaminhado normalmente para o CONDEFAR, que também vai fazer a avaliação. Seria mais fácil, primeiro, resolver municipalmente, quer dizer, já existe uma proteção, já existe um reconhecimento municipal, no segundo momento o estadual, depois o federal, e quando a coisa é muito importante, até o reconhecimento da Unesco. Às vezes é o contrário, a Unesco descobre que tem alguma coisa no Brasil que não está nem em inventário, não está em nada, de repente o governo federal vai lá e tomba registro, quer dizer,
cada caso é um caso. Mas se vocês acham que Mococa tem tem conjunto significativo, né, de patrimônio material, o negócio é tentar primeiro fazer o tombamento, o registro municipal. Seria o caminho natural. E já propondo para o CONDEFAR também, para que ele avalie se é realmente significativo. O problema é que, às vezes, para a cidade é muito significativo. E para o Estado pode não ser tanto, porque o Estado, às vezes, já tem muitos espécimes daquela arquitetura, daquele período, ou tem coisas mais significativas. Então, aquilo que no município é muito significativo pode não ser tão chamativo para o Estado, para o país, né? Então, tem que pensar tudo isso. Agora, o municipal depende de vocês. A nossa preocupação lá é do conjunto, não é fazer o tombamento individual dos bens, mesmo porque tombamento, a palavra, a gente usa preservação lá, mas cai no tombamento, porque vai registrar no livro de tombo. Então, assim, existe um problema no município com resistência, até precisa de um trabalho, a gente tem desenvolvido isso lá, uma questão de educação patrimonial, para que os munícipes, as escolas, enfim, todos tratem essa questão de tombar. Mas a gente entende que fazer o tombamento individual de cada um desses imóveis que compõem esse conjunto histórico do centro da cidade vão ser 100 anos pela lei municipal que rege a questão do tombamento. Então, assim, ela é extremamente... E aí ela é menos complicada que o CONDEFAT, que é menos complicada que o IFAM. Então, assim, para se conseguir preservar esse bem, como que a gente faz uma preservação do conjunto arquitetônico? Né, o que seria essa paisagem arquitetônica? Então, assim, a gente tem se esbarrado nisso. A gente está fazendo o tombamento do bem que está correndo risco, né, naquele esquema que a gente não quer fazer, naquele momento. Mas como preservar, né, esse conjunto antes do problema ser instaurado, então, de um pedido de demolição, da especulação imobiliária, e como fazer isso? Né? E até a pergunta depois que eu faço para ela, a questão do como consegue um título de cidade histórica ou de interesse histórico, né? Se eu tenho, a gente sabe que assim nós fizemos um fórum de patrimônio lá o ano passado, professores da Unicamp e da USP que participaram como palestrantes, todos eles falam que o caso de Mococa ele é inusual, porque a quantidade de bens, né, são mais de 45 prédios históricos de extremo interesse e conservados, e mais de 45 fazendas históricas também. Então, um conjunto assim maravilhoso, né? E que a cidade preserva, a cidade inventaria. A gente tem um inventário arquitetônico de Mococa, a gente tem um inventário das fazendas históricas. 70 mil habitantes. Prevê, mas não contempla todo... Então, assim, a lei de zoneamento, ela protege a área central histórica, mas os prédios que estão um pouco distante dessas duas praças principais, eles estão vulneráveis, então a gente consegue, mas ainda assim eles não estão preservados. Eles, assim, a gente protege quando a especulação imobiliária quer comprar para demolir e construir um outro imóvel, a lei não permite, mas só no entorno da praça. E a gente tem muitos prédios espalhados pela cidade que não são contemplados com essa lei de zoneamento, e no plano diretor tem algumas coisas assim, mas assim, precisamos urgente, né, fazer um trabalho, e a gente tem feito, na cidade para preservar esse conjunto, né, e não só um prédio ou outro isolado de acordo com a demanda e o risco que eles estão correndo. Eu tenho a impressão que vocês têm que conseguir alguns vereadores que apoiem a mudança da lei no município, para que possam ser registrados, tombados outros prédios que estão fora desse perímetro. Agora, tem uma coisa que acho que nenhum de nós aqui falou, mas que é importante também. Às vezes o poder público só atrapalha, não ajuda, viu, gente? Não é sempre que precisa registrar, precisa tombar, precisa cuidar. Se o proprietário está cuidando, está bem, né? Claro que o ideal seria a gente preservar tudo, arrumar tudo. Na França eles fizeram isso. Depois da Revolução Francesa começaram os museus, começaram, né? E patrimônio, eles foram os primeiros a tratar de patrimônio. Hoje eles não querem nem saber de patrimônio imaterial, nem querem nem ouvir falar. Eles têm horror de modo geral, com essa coisa da salvaguarda, de legislar, porque aí não pode nada, não pode mudar mais nada na cidade, também congela demais. E às vezes o poder público entra, não deixa o proprietário à vontade para fazer, também não faz, não dá recurso suficiente, às vezes em vez de ajudar, atrapalha. Se está funcionando, a regra é deixa continuar, né? Agora, claro, se está em risco, é o que o mundo inteiro faz. Está em risco, vamos cuidar. Mas talvez os vereadores possam ajudar a tornar a lei mais parecida com a lei federal, com a lei estadual, para ter uma preservação não só desses lugares, mas de mais alguns. Aumentar essa mancha, eu acho que é esse termo que vocês usam, né, na arquitetura, essa mancha de proteção.
tem deliberativo também, depende da legislação. Depende de como foi feito no município, né? Na realidade, tem uma pergunta aqui sobre, em relação aos bens tombados, visando adequada preservação e manutenção, além dos programas de renúncia fiscal, isenção, abatimento de IPTU, quais outras contrapartidas o poder público poderia oferecer à iniciativa privada ou proprietária? Essa é uma grande questão, né? Porque, enfim, em relação a incentivos tributários, primeiro você tem que ver qual tributo é de qual ente. Então, por exemplo, IPTU é um tributo municipal. Então, só uma lei municipal vai poder ter dar alguma isenção ou contrapartida. E daí eu já vi tanto leis que o município dá a isenção de IPTU pelo simples fato do prédio ser tombado pelo município, ou em decorrência de boas práticas. Então, o proprietário que conserva o bem, ele pode vir a pleitear a isenção do IPTU. Então, mas isso é uma questão que tem que ser resolvida no nível municipal. Enquanto renúncia fiscal, você tem o programa federal, por exemplo, da Lei Rouanet, porque daí é sobre o imposto de renda, que é um tributo federal. Então, você vai conseguir disciplinar, a União que vai disciplinar esse mecanismo. O Estado tem uma experiência daí em Minas, que é pelo ICMS, porque daí o tributo estadual é, sobretudo, e daí você que é advogado, você pode corrigir, que é o tributo estadual é o ICMS. Então, em Minas tem uma experiência que eles têm uma cota parte do ICMS para distribuição para os municípios que fazem, que tenha programas, enfim, que atendam a certos requisitos que a lei coloca para a distribuição dessa cota parte do ICMS. Então, isso do ponto de vista tributário. Sem ser do tributário, por exemplo, a Secretaria de Estado da Cultura tem os editais do PROAC, que daí seleciona alguns imóveis tombados no nível estadual e promove um concurso de projeto de restauro e oferece à prefeitura. Normalmente são bens públicos e daí não particular, porque daí essa é outra questão. Como que o Estado vai atuar no bem do particular? Porque se ainda é bem público, você ainda consegue, às vezes, por convênios, por outros mecanismos, fazer essa conjunção de esforços em prol daquela preservação. Mas se o bem é privado, é muito raro você ter um investimento público direto no bem privado. O programa Monumenta, que agora que se extinguiu, mas foi absorvido pelo IPHAN, desenvolveu, uma época, um edital que era para reforma em imóveis privados. Teve alguns, sei lá, na atividade da Serra, funcionou bem o programa. No município de São Paulo, tentou-se fazer o programa, daí você tem que ser dentro do perímetro tombado, depende de edital. Então, daí são editais que vão funcionar em alguns momentos, em alguma coisa mais específica. Fora isso, o que eu lembro agora que existe é o Fundo de Interesses Difusos, que em geral são coordenados ou pelo Ministério Público ou pelas Secretarias de Justiça. Daí tem tanto o estadual como o federal, que também funcionam por base de edital, que daí você pode, enfim, tendo um projeto, você tem como pleitear um recurso e passar na aprovação que o edital pede. Que eu acho que, enfim, acho que é isso que eu tenho para informar.
Foi perguntado aqui sobre a possibilidade de realização novamente dos seminários e oficinas que eu citei na minha fala. Este ano de 2015, a gente não tem uma programação de fazer o seminário Caminhos e Oportunidades. Mas, de qualquer forma, eu vou levar essa demanda para a nossa coordenadora, da presidência do CONDEFAT, para verificar essa possibilidade de realização desse evento novamente, de tornar isso uma prática para os municípios, né? Sobre a produção de material sobre as oficinas realizadas nos centros históricos, infelizmente, nós não temos esse material pronto. No Caminhos e Oportunidades do ano passado, de 2014, a gente distribuiu uma publicação, né, junto com o caderno de anotações, que trazem uma série de informações que a gente pode eventualmente disponibilizar isso no site para consulta. Tem bastante informações a respeito de terminologias, a respeito de legislação, que eu posso solicitar que seja disponibilizado no site para consulta e distribuição, né? Uma outra pergunta, aí no caso acho que de Mococa, né? Como o município é intitulado como município histórico pela esfera estadual? Neste caso, o que é registrado são os bens individualmente ou o conjunto arquitetônico? Dentro da experiência do CONDEFAT de tombamento dos núcleos históricos, a definição normalmente de um perímetro de proteção, onde se define um perímetro de proteção e bens tombados individualmente. Na maioria dos casos. Os tombamentos mais antigos, a maioria dos casos, são apenas o tombamento do perímetro e tudo que está dentro está tombado. Posteriormente, a gente foi afinando a forma de pesquisa e estudo, a gente define o perímetro de proteção e diversos bens listados. E para dentro desse perímetro estabelece uma série de restrições para ocupação, tanto para os bens tombados como para os não tombados, de forma a proteger e manter essa paisagem que se pretendia com o tombamento de bens individualmente, né? Então, o caso de Mococa, realmente, a gente tem conhecimento de que Mococa realmente tem um patrimônio arquitetônico bastante significativo, mas ainda não temos nenhum estudo em andamento. Mas é uma coisa que pode partir de vocês, inclusive, a solicitação desse tombamento para nós. Mas, como falou o professor Edson, se existe já uma ação local de preservação desses edifícios, a atuação do CONDEFAT vai ser uma atuação meio que complementar, né? Assim, de repente a gente pode auxiliar o município com algumas dificuldades que vocês tiverem com relação à gestão desses bens, e fazer essa de forma complementar, e não apenas com outro tombamento em cima de uma proteção que já existe, que muitas vezes não agrega nenhum tipo de valor. Uma pergunta de Mariporã sobre qual a melhor forma de tombar um patrimônio, que Mariporã, na verdade, tem um patrimônio cultural importante. O CONDEFAT trabalha com três ferramentas básicas. O tombamento, que acaba sendo o clássico e o que juridicamente acaba protegendo efetivamente a edificação em termos físicos, né? Foi criado recentemente uma nova ferramenta chamada Declaração de Lugar de Interesse Cultural, que é mais uma questão assim, de você identificar lugares que são importantes para a memória local, para a dinâmica da transformação do município e tudo mais, só que não tombando esta área, mas identificando esta área por meio de placas de identificação, por meio de publicações. Então, é uma outra forma de preservação de patrimônio. E o registro do patrimônio material, que no caso do CONDEFAT, uma legislação ainda de 2011, bastante recente, que ainda não foi aplicada. Uma pergunta de São José do Rio Preto, de que forma o CONDEFAT pode intimidar as prefeituras desrespeitosas em relação ao patrimônio, no sentido de valorizar os conselhos locais. Como eu coloquei, a questão da preservação do patrimônio cultural é uma competência concorrente dos três entes, federal, estadual e municipal. Então, cada ente tem a sua atuação dentro da sua esfera. Então, o Estado não pode obrigar o município a criar um conselho municipal, se ele próprio já tem a competência de também legislar sobre esse patrimônio. Então, nos casos em que existe, que a gente entende que nos municípios, essa questão da pressão política é muito grande. Então, as pessoas, assim, o técnico da preservação, ele conhece a pessoa que ele vai tombar a casa. Então, essas relações, e aí a pessoa que teve a casa tombada conhece o prefeito e conhece o vereador. Então, essas pressões políticas, o CONDEFAT está bem atento a isso e sempre está aberto. Se o município não consegue fazer, não tem outro jeito, tem que pedir o tombamento para o CONDEFAT, que está longe, que está mais... ele está fora dessa pressão política, né? Embora também tenhamos, não vamos negar que tenhamos também.
uma pergunta de Americana, né, a respeito também tem a ver com essa questão da pressão política no município, né, se existe alguma outra forma de fazer o tombamento que não seja pela boa vontade do prefeito. Tombamento, eu não tenho conhecimento de nenhum local que use o instrumento do tombamento e que isso não passe pelo executivo, pelo Poder Executivo. Até por questões, por exemplo, no caso do CONEFAT, tem as questões orçamentárias, né? Então, não pode ser apenas um órgão que defina tudo que vai ser tombado. Existe uma série de obrigações que advêm com as decisões de tombamento e que, portanto, precisam ser pensadas no orçamento, no orçamento público, né? Então, por isso, esse crivo do tombamento acaba passando pelo Executivo. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro local que o tombamento seja feito, que não passe pelo Executivo. Às vezes acontece, tenho lembrança de 1 ou 2 casos de tombamentos judiciais, que isso é feito por meio de decisão do juiz. Acho que em Sertãozinho isso aconteceu, de um fórum, um tombamento de um fórum por decisão judicial. E sempre tem o Ministério Público, né, que acaba sendo um parceiro, porque às vezes também decisões de tombamento acabam demorando muito, e quando o imóvel está correndo algum tipo de risco, o Ministério Público acaba sendo a ferramenta mais próxima e mais rápida para ser utilizada, né? O Elias Alves de Miranda, de Apiaí, ele é diretor de cultura. Ele pergunta o seguinte: como proceder para ativar o Conselho Municipal de Preservação ao Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico? Bom, no caso de Santos, ele começou através de um decreto, através da comunidade, que teve uma pressão ou uma participação dentro da prefeitura, né, junto à prefeitura, à Secretaria de Cultura, e através de um primeiro decreto que a prefeita na época fez, né, instituiu o Conselho de Patrimônio. Isso foi em 89. Depois, em 1991, ela fez uma lei municipal que passou pela Câmara, foi aprovado pela Câmara, e aí se oficializou o Conselho através dessa lei municipal. Então, essa é a forma que se tem dentro do município, né, pelo menos legal, para estar se formando um Conselho de Patrimônio, quer dizer, a partir do poder público e passando pela Câmara Municipal. No caso, por exemplo, o Santos teve uma peculiaridade, que foi que, na época, estava se discutindo a lei orgânica do município. Então, o município não tinha uma lei orgânica. Com a Constituição, se obrigou os municípios a terem a lei orgânica. Obrigado. A lei orgânica, e foi colocado, né, na lei orgânica a questão da preservação no município. Então, ajuda também ter na lei orgânica a questão da preservação. E acho que não está adiantando. Bom, então começa-se através de um decreto ou pela lei municipal que passa pela Câmara, né? Então isso é bastante importante. O Elias novamente, de Apiaí, como é nomeado o presidente do Conselho Municipal? Bom, lá em Santos ele é nomeado pelo prefeito, porque, por exemplo, quando você tomba um imóvel, cabe à prefeitura o registro, através da Secretaria de Cultura, no livro tombo. Então o poder público ele assume uma série de responsabilidades e também, no caso, dá incentivos, né? Na lei de Santos foi criado na época também, nessa mesma época, alguns incentivos fiscais, como, por exemplo, a isenção de IPTU e isenção de ISS da obra de restauração. Então, o proprietário do imóvel tombado ele tem direito, no mínimo, a isenção de IPTU e isenção de ISS do serviço de restauração. E hoje, através do plano diretor, ele também tem direito à venda do potencial construtivo, que é uma ideia, por exemplo, que nasceu aqui em São Paulo, com o Jorge Wilhelm, né, que criou, quando ele estava na Implaza, a ideia do solo criado, né? Quer dizer, você tomba, você tem um congelamento do potencial construtivo da área, mas com esse mecanismo o proprietário ele pode vender
essa área que ele não pode demolir o imóvel e não pode aproveitar o potencial da área, né, em metragem quadrada, ele vende através de uma carta para uma outra pessoa, um outro empresário que queira aproveitar esse potencial de área numa outra região da cidade. Por isso que é interessante ter a questão do tombamento ligada ao planejamento da cidade, porque aí você pode criar outros mecanismos de preservação. Bom, voltando à pergunta dele, o presidente é nomeado pelo prefeito, mas é escolhido pelos pares. Então, o conselho ele é nomeado através de um decreto. Os conselheiros, na primeira reunião de posse, já escolhe os pares, escolhe o vice, escolhe o presidente do conselho. Mas ele é nomeado pelo prefeito e escolhido pelos conselheiros, que são as entidades, né? Santos tinha 26 entidades, hoje os conselheiros são em número de 12. Metade do poder público e metade da iniciativa privada. A Roseli, São José do Rio Preto, ela pergunta como foi formado o corpo técnico do Condepasa. Na época da discussão do projeto de lei, foi criado também assim o regimento interno do conselho. Então todo conselho tem que ter um regimento interno que explique, que seja publicado, que seja domínio público, de como esse conselho vai trabalhar, como ele é composto, se ele tem um órgão técnico, como ele vai fazer o tombamento, quem pode pedir o tombamento, como se faz um pedido de tombamento, quais os direitos que o proprietário tem de juridicamente estar contestando esse tombamento. Em Santos ele tem 3 fases de contestar. Quando abre o processo, ele pode pedir a contestação do tombamento, se ele não concordar. Depois que tomba, ele também pode entrar com recurso contra o tombamento e depois um terceiro recurso ao prefeito municipal. Então tem que ter um regimento, e nesse regimento está previsto a criação do corpo técnico. O corpo técnico normalmente são funcionários cedidos, no caso, pelo poder público, pela prefeitura, técnicos, arquitetos, historiadores e quem mais for da área, né? Quanto mais amplo esse corpo técnico for, melhor é instruído as pesquisas, né? Quer dizer, ficar só arquiteto, eu sou arquiteto, mas eu acho que não deve só arquiteto estar pesquisando. É fundamental que tenha um historiador, né? Quanto mais gente da área opinando, fica melhor instruído o processo. Quebrar um pouco essa hegemonia dos arquitetos. A Viviane, que é historiadora, ela pergunta, dentro da necessidade e preocupação de articulação com a comunidade, como estão sendo pensadas as articulações, participações das instituições privadas localizadas nesse perímetro central de Santos, que são as áreas de proteção cultural. Quer dizer, é um programa que a prefeitura instituiu, que tem 7 incentivos fiscais, taxa de licença, ITBI, uma série de incentivos para que tenha o uso comercial da área. No caso do Conselho, ele tem na composição a Associação Comercial de Santos, que é uma associação muito antiga em Santos, tradicional, e ela faz parte da composição do Conselho. Então, ela tem a obrigação de trazer, de levar ao Conselho o pleito e representar o comércio do centro histórico que faz parte desse programa de revitalização. São só essas. Obrigado. Bom, a Helenita Pimentel, que é do ITESP, pergunta se há algum tipo de ação técnica por parte do CISEM para a implantação de museus e centros de memória. Cadê a Helenita? Oi. Centros de memória não, que não é a nossa área, né? Mas para museus a gente sim tem, não um programa especificamente, né? Embora a gente receba semanalmente 1, 2, 3 municípios, pedidos, solicitações de criação de museus. No caso especificamente do ITESP, na verdade deveria haver uma aproximação aí institucional, né, porque são ambos órgãos do Estado,
mas há sim um grande interesse, especialmente nas áreas quilombolas. Eu acho que a gente poderia, em termos de cooperação aí, junto com a UPPH, a gente fala sempre com o Condefat, mas na verdade é o UPPH, né, Vitor? Que o conselho é o Condefat, o órgão da Secretaria Técnico é o UPPH, né? Então a UPPM e o UPPH têm todo o interesse, sim, de desenvolver algum trabalho em conjunto. Com relação aos municípios, é sempre uma dificuldade, porque quando o município quer abrir um museu, e vocês viram os números lá, né, todo mundo querendo abrir museu, não tem ideia de quanto custa um museu. Embora haja museus simples, como o Museu de Platânia, que é o Museu do Tonico e Tinoco, né, que é um museu mais ou menos como você... mais simples ainda do que as fazendas históricas. Uma casinha, um casebre da zona rural que os violeiros vão lá e choram, e se lembram, e se emocionam, né? Então, tem essa questão. Normalmente, a estrutura nos municípios, nós que somos da área de cultura, sabemos, né? Além dos orçamentos serem limitados, ainda é assim, a precariedade de estrutura de pessoal. Então, funcionários que não são especializados, né? O CISEM vem atuando muito fortemente já desde a década passada aí na formação. Aliás, ao longo de todos os 30 anos que completamos o ano que vem, sempre teve ação de qualificação, de treinamento de pessoal, tudo, mas aquela rotatividade. Você qualifica uma equipe, daqui a pouco muda a gestão, muda a equipe. Aí você tem que qualificar de novo. É quase como enxugar gelo, né? Então, é uma dificuldade muito grande. E nesse sentido, eu até quero trazer aqui para reflexão e para informação de vocês. Eu participei recentemente agora da comissão de redação do Plano Estadual de Cultura, que está na sua fase final, vai ser aberto a consultas públicas antes de ir para a Assembleia, onde se tornará lei, delimitando as diretrizes das políticas públicas de cultura para o Estado de São Paulo nos próximos 10 anos. Então, é um momento de grande participação. Essa comissão, por vontade do secretário Marcelo Araújo, já teve uma ampla representatividade do interior, além das linguagens, né, da cultura e da arte. Mas é importante que nesse momento de consulta pública haja um engajamento, porque nessas diretrizes do Plano Estadual de Cultura estão previstos, por exemplo, alguém falou intimidação, né, os entes federativos, eles têm autonomia, ninguém pode intimidar o outro ente, que aí não é mais democracia, né? Aí vira ditadura. Mas numa visão sistêmica, de implantação de sistema, aí sim você pode articular em rede, definindo responsabilidades, atribuições, parcerias que levam para isso. Quando a gente fala em cadastro estadual de museus, é para isso. É para você ter nesse cadastro uma visão das diversas situações dos museus, do patrimônio no Estado como um todo, e definir políticas públicas de acordo com essas diferentes e distintas realidades, né? Agora, então fiquem atentos aí com esse processo de validação, de construção do Plano Estadual de Cultura. Mas eu queria me permitir aqui, até porque a minha dissertação de mestrado foi Museu, Território e Desenvolvimento, mas mais do que isso, eu fui secretário municipal de cultura de uma pequena cidade de 90 mil habitantes, que é Itapeva, durante 5 anos e meio. Então eu já estive na pele de vocês, né? E na minha gestão, conseguimos implantar uma lei do Condefat que tinha inclusive autonomia. A decisão sobre o tombamento não passava pelo prefeito. O conselho era deliberativo. O prefeito, como bem explicou o professor Edson aqui, o outro Edson, o prefeito, por ato legal, ele nomeia, mas a deliberação é do conselho, né? Inclusive para a eleição do presidente, que também é eleito entre os pares. Então nós construímos um rito que previa essa autonomia. Era o conselho que tinha autonomia. Lógico que o conselho é nomeado pelo prefeito. E aí vai a grande discussão, porque tradicionalmente os conselhos municipais de defesa do patrimônio são constituídos a partir dos técnicos, associação de engenheiros e arquitetos, associação comercial, né? As forças vivas da sociedade, mas nem sempre tão vivas,
Porque muitas forças da sociedade ficam de fora. E é exatamente aí o pecado dos conselhos, porque ele acaba se isolando da vontade da população como um todo, né? Se eu tivesse que fazer uma revisão das minhas ações, eu diria que eu pequei lá como secretário nesse sentido, porque nos concentramos, a secretaria e o conselho, muito nas questões técnicas, na construção da legislação e menos no envolvimento da população, né? A aprovação da lei, apesar de, modéstia à parte, ser bastante avançada, passou sem nenhum problema na Câmara Municipal. Acho até que eles nem leram bem. Tanto é que depois, no primeiro conflito que teve, aí a Câmara quis mudar a lei, porque ela tinha aprovado uma coisa que eles não tinham nem sequer avaliado a extensão do problema que eles estavam tratando. E acontece como o Amitico falou aqui, o amigo, a família, quanto menor a cidade, tem cidade que só tem 2 famílias, né? Todo mundo é parente, todo mundo. Então você imagine tombar alguma coisa num pequeno município. Então todas essas questões envolvem muito essa ampliação da representatividade do conselho, né? Se não tiver essa representatividade, aí realmente complica. E eu diria que, mas de qualquer forma, é uma luta que vale a pena lutar, né? A gente tem que resistir, tem que procurar sensibilizar, construir coletivamente esses valores, porque se a determinada, um edifício tem algum valor histórico reconhecido por algumas das camadas da população, nem sempre ele tem. Tem muita gente que acha que coisa velha tem que derrubar e construir um prédio novo lá. Memória é conflito. Então isso tem que ser amplamente discutido, abertamente, democraticamente, para que tenha alguma... Porque depois, eu diria para vocês, nós construímos a legislação bonitinha, tombamos 9 edificações, conjuntos, inclusive da estação ferroviária e tudo mais, né? E aí mudou a gestão. Mudou a gestão, a lei fica lá engavetada, não se dá continuidade àquela política pública, exatamente porque não tinha esse respaldo popular. Quando se tem um empoderamento popular, um envolvimento da população, ainda que mude a gestão, a coisa não volta para trás, né? E outro pecado que eu acho que também cometemos lá foi focar muito nas questões materiais, das edificações, enquanto que temos todo esse patrimônio material. E eu acho que aí é um gancho importante de você trazer a população, inclusive as comunidades rurais, né, os amplos e mais diversos segmentos da população, para trazer para essa discussão do que é patrimônio e por que devemos preservá-lo, né? Está antes de mim, mas eu acho que eu vou pegar aqui complementando a resposta do Davidson. A pergunta foi feita por alguém do ITESP, não é isso? E eu quero dizer o seguinte: o ITESP, né, que é um órgão da administração indireta, né, ele está no âmbito do patrimônio em rede. Então, a criação dos centros de memória, né, eu diria que primeiro se inventaria, quer dizer, eles teriam que inventariar se forem os bens do acervo do ITESP, né? E depois sim a reflexão sobre a criação de um centro de memória, né? Que é o que muitas das unidades têm feito no âmbito do programa Patrimônio em Rede. Têm sido criados vários centros de memória após a entrada do programa Patrimônio em Rede, né? Você quer complementar alguma coisa? O pessoal da equipe do... Exatamente. Bem, então eu vou responder a pergunta aqui do Agnaldo Dias, de Jacareí, conselheiro de políticas culturais no município de Jacareí. Ele pergunta: um plano de preservação não deveria contemplar um plano de utilização, uma ocupação, tornando culturalmente funcional o objeto preservado? É uma ótima pergunta.
é uma pergunta assim, do coração, né, da preservação do patrimônio. Deveria, Aguinaldo, deveria, né? Essa é a grande questão. E um debate, assim, é uma questão recorrente no debate sobre preservação de patrimônio. Eu diria que um plano de preservação de patrimônio, ele deve incluir as funções documental, né, conservacionista, né, cultural e educacional, né? Esse é um plano de preservação, na teoria, perfeito, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que não é sempre esse o caso e que raramente acontece um plano de preservação que cumpra todas essas funções, né? No âmbito do patrimônio em rede, o que eu posso responder é que esse plano de utilização, né, do patrimônio, em primeiro lugar, esse patrimônio que a gente está se referindo, ele está em uso, né, nas unidades administrativas indiretas e diretas. No caso deles não estarem em uso, são criados esses centros de memória, né, onde você pode evocar essa memória por meio de eventos como exposições, participação da própria comunidade local, onde essa unidade está localizada, né? Inúmeros eventos que fazem evocar essa história e a memória das pessoas envolvidas e de questões históricas que trazem os próprios objetos, que levantam, né, essas questões e os conflitos, as tensões, muitas vezes. E em termos de, então, no programa Patrimônio em Rede, a gente pode responder desse modo. É a maneira de você preservar e valorizar um bem que está à sua volta no cotidiano do trabalho. Com relação ao patrimônio imóvel, né, que eu acho que melhor responderia o pessoal do CONDEFAT, do IFAM, enfim, que são os órgãos de preservação, há essa grande questão e uma crítica recorrente ao tombamento, né, que ele, na verdade, não inclui. É o caso das casas históricas que são tombadas e que, por exemplo, a gente tem museus que funcionam nessas casas históricas e o pessoal reclama que só tem restrição, né? Restrição de não pode ampliar ali, não pode ficar aqui, não pode funcionar, não pode pregar quadro nas paredes. Então, eu realmente comungo com você, a sua pergunta e essa questão de que deveria mesmo incluir um plano de utilização importantíssimo, e principalmente depois da fala de todos nós aqui, né, da importância do uso, né, do patrimônio conservado. Então, eu acho que... Realmente é uma problemática essa questão do tombamento, porque o tombamento, na verdade, ele é só um instrumento de reconhecimento de valor. Então, ele apenas diz que determinado imóvel tem um valor cultural a ser preservado e que merece permanecer e existir para demonstrar essa história, essa memória para as próximas gerações. Só que ele não traz consigo a gestão desse bem. As questões de um projeto de restauro, medidas conservativas, a gente tem uma série de restrições, por exemplo, com relação à aplicação de verba pública em bens de propriedade privada. E diferente, por exemplo, do patrimônio material, que no seu decreto ele já prevê um plano de salvaguarda, né? Então ele vem com o registro, que é o reconhecimento desse valor, acompanhado de um plano de salvaguarda para garantir que essas práticas permaneçam para as próximas gerações, de forma respeitando a sua dinâmica e tudo mais. E o tombamento não. Então, por isso que na minha fala eu coloquei essa importância da gente pensar na questão de como decidir esses tombamentos, o formato desse tombamento, que muitas vezes é o que permite que ele continue existindo. Talvez essa questão da seleção, de como selecionar esses bens, talvez a gente não tenha que tombar da forma do perímetro que tenha muito extenso, ou que tenham muitas edificações. Talvez a gente tenha que selecionar melhor e tombar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que as pessoas têm pernas para cuidar, tanto o patrimônio quanto o proprietário. Mas são questões que ainda estão em discussão nos órgãos também. Eu não tenho uma resposta para o que foi colocado. Só complementar também algumas experiências. Na verdade, assim, essa instituição do tombamento, como já disse o professor Edson, veio lá da Revolução Francesa, né? Surgiu lá.
e ela sempre foi autoritária. Ela é impositiva, é uma ação do Estado reconhecendo o valor social de uma edificação, de um bem, e é imposto. Dentro de um regime capitalista, o indivíduo perde o direito sobre... Ele continua proprietário, mas ele não tem o direito mais de fazer o que ele bem entender desse imóvel. Então, a legislação por si só, ela é autoritária. Agora, tem algumas experiências... E aí o desafio... todas essas práticas vêm do século XIX, atravessou o século XX e estamos entrando no século XXI sem grandes mudanças. O nosso desafio, aqui, nós brasileiros, é inventar, criar novas alternativas. O Mitico falou bem, às vezes não necessariamente é o tombamento. Tem outras, o inventário, simplesmente, o registro, tem outras alternativas. Mas também tem algumas práticas públicas interessantes. Por exemplo, Santana do Parnaíba criou lá a Escola de Artes e Ofícios. Então, retirava das ruas os adolescentes, dava um treinamento na área de alvenaria, de madeira e de estruturas metálicas, oferecia aos moradores, porque é tombado. O Condefat tombou Santana do Parnaíba na década de 80. Né? Aí a prefeitura oferecia aos proprietários. Tem essa legislação que o poder público não pode beneficiar um indivíduo particular, né, um bem particular. Então oferecia a mão de obra, porque o principal problema do casario antigo é a água, né, que escorre e que deteriora a estrutura construtiva. Então a prefeitura oferecia a mão de obra, que é a mais cara e que precisa ser especializada. O engenheiro tem horror de taipa, né? Porque eles não sabem o que fazer com taipa. Então tem que ter uma especialização. E com uma bolsa, quer dizer, então você está ocupando o jovem, tirando ele da rua e beneficiando a preservação. O proprietário entra com o material, que é cal, que é areia, que é às vezes algum cimento, alguma coisa, mas num custo muito menor do que se ele fosse arcar sozinho com tudo aquilo. Então esse é um modelo que eu acho que a gente tinha que defender para ser implantado nacionalmente, né? Esse grupo da Escola de Artes e Ofícios, que era comandado lá em Santana do Parnaíba pelo professor Júlio Barros, foi para o Senai, né, de Sorocaba. E é fantástico, eu acompanho isso há algum tempo, fantástico. Só que agora, com essas restrições orçamentárias, o grupo foi enxugado. Então, às vezes a gente tem que fazer essa reflexão, né? Estamos gastando bem o dinheiro público, quer dizer, a gente gasta tanto e falta naquilo que é essencial, né? Sendo que esse seria um programa de amplitude nacional para você, ao mesmo tempo, conseguir preservar o patrimônio cultural brasileiro e, ao mesmo tempo, beneficiar conjunto de segmentos que estão marginalizados aí. Só queria aproveitar o
O ensejo que em Santos também nós tivemos, né, até se eu não tocar nesse assunto, o presidente do conselho vou levar uma bronca dele lá, porque ele tem orgulho de falar que teve um programa de educação patrimonial, inclusive foi premiado pelo CEPAM, foi escolhido um dos melhores programas do estado de São Paulo, junto às escolas municipais, né? Então foi um programa bastante interessante que a gente está pretendendo retomar junto à Secretaria de Educação, que o efeito multiplicador junto aos docentes é bastante interessante, porque também as crianças participam do patrimônio, conhecem, visitam, e as aulas também são dadas junto a esse patrimônio. A oficina escolas também nós tivemos uma experiência, inclusive com a Romilda aqui, que o Geonísio também, que são de Santos. A Romilda participou como docente da oficina escola em 2003, que a gente agregou durante um tempo, deu certo, com as bolsas, tudo, né? E deu certo agregar junto ao programa de patrimônio. E aí depois, com questões políticas, tal, questão de finança, corta daqui, corta dali, os levis da vida vão cortando os programas e a área cultural acaba arrefecendo. Mas é uma ideia também que a gente pretende retomar junto aos monumentos históricos, o programa de oficina escola e educação patrimonial também. Só isso. Obrigado. Oi, tem mais uma questão da Roseli, São José do Rio Preto. Quem pertence às estações ferroviárias históricas, como obter essa informação? Na realidade, com a extinção da rede ferroviária, todo o espólio da rede foi para a SPU, né? E eles estão fazendo inventariança. E daí tem uma lei, eu conheço muito pouco desse assunto, mas depois, se ligar na superintendência técnica que trabalha com isso, eu te dou o contato, ela pode te explicar melhor. Tem uma lei que o IPHAN vai avaliar esses bens, esse acervo, e aquilo que ele achar que tem valor, etc., ele vai vai classificar, tem uma lista, enfim, vai incluir numa lista de preservação. Então, a SPU, praticamente, mais ou menos acontece desse jeito. A SPU encaminha a demanda para a superintendência avalia e encaminha para Brasília, porque tem a comissão dessa lista, dessa preservação ferroviária em Brasília. É um órgão central. E eles lá que vão dar o parecer final. Então, tem esse encaminhamento dentro do IPHAN. Está em processo. Porque, ainda mais no estado de São Paulo, que tem um acervo enorme, né? O espólio era gigantesco. Assim. Mas depois se você ligar acho que o mais fácil de obter informação é ligando na superintendência e pedindo para... se você tiver alguma estação específica, daí a pessoa vai poder dizer se já foi avaliado, se não foi, enfim. Tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes e perguntar para eles, aqueles que trouxeram PowerPoint, se a gente pode utilizar o PowerPoint que vocês trouxeram para colocar no site, disponibilizando para as pessoas que tiverem interesse nele. Tudo bem? Tá, obrigada. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a gente está praticamente atrasado 1 hora, né? Está meio tarde. Aí eu teria algumas alternativas para a gente. A primeira seria a gente dar um intervalo, se vocês tiverem condições. A gente